Sua conta de luz não está cara por acaso. Ela está cara porque existe um sistema montado para isso. Mesmo que você economize, desligue aparelhos e tente fazer tudo certo, você continua pagando mais. E hoje eu vou te mostrar por quê e quem ganha com isso. Você abre a fatura, vê aquele valor absurdo e a primeira coisa que pensa é: onde foi que eu errei? Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém fala com clareza. Na maioria das vezes, o problema não é o seu consumo. O problema é que a conta de luz virou um depósito de impostos, taxas e decisões políticas que não tem nada a ver com energia. E você paga tudo em silêncio. Por que a conta de luz é tão cara no Brasil? A resposta oficial vem cheia de siglas, termos técnicos e explicações confusas. É quase como se fosse feito para você desistir de entender. Bandeiras tarifárias, encargos setoriais, leilões, perdas. Mas quando algo é complexo demais para o cidadão comum entender, normalmente é porque alguém se beneficia disso. Vamos deixar algo bem claro. Não estamos falando de crime. Estamos falando de um esquema legalizado, criado ao longo de décadas, onde custos, ineficiências e políticas públicas são empurradas direto para sua fatura. E você nunca foi chamado para votar nisso. Sua conta de luz não é um preço. Ela é um bolo de custas. E a energia que você consome é só uma fatia. O Brasil adora repetir que tem uma das matrizes energéticas mais limpas e baratas do mundo. Hidrelétricas, sol, vento. Esse discurso é usado como propaganda, como se isso automaticamente significasse energia barata para o consumidor. Mas a realidade é outra. Na prática, o sistema não é desenhado para ser barato. Ele é desenhado para ser seguro para quem vende energia, mesmo que isso signifique ser caro para quem consome. As hidrelétricas são o coração do sistema. Custam bilhões para serem construídas, é verdade. Mas depois de prontas, o custo de gerar energia é baixíssimo. A água não precisa ser importada, não depende do dólar, não queima combustível. Ou seja, depois de pagas, deveriam ser uma vantagem competitiva brutal para o país. Mas aí entra o problema. O sistema foi estruturado de forma que qualquer variação climática vira uma crise artificial. Quando chove menos, os reservatórios baixam e imediatamente o discurso muda. Não é planejamento, não é adaptação, é pânico. E esse pânico ativa o mecanismo mais caro do sistema, as termoelétricas. Aqui começa o verdadeiro absurdo. As termoelétricas são tudo aquilo que o Brasil diz que não quer ser. São caras, são poluentes, dependem de combustível fóssil e custam muito mais por megawatt gerado do que uma hidrelétrica. Mesmo assim, elas são tratadas como peças centrais do sistema. E não é só quando estão funcionando. Muitas termoelétricas operam sob contratos chamados de PEG ou PAG. Na prática, isso significa o seguinte: o sistema se compromete a pagar pela disponibilidade da usina, mesmo que ela não gere um único quilowatt. Você paga pela energia que usou e paga pela energia que nem chegou a ser produzida. É como contratar um serviço de emergência que cobra mensalidade integral, mesmo quando nunca é acionado. Isso não é eficiência, isso é custo garantido. Esses contratos eliminam o risco das empresas, mas transferem todo o risco para o consumidor. Se a hidrelétrica gera pouco, você paga mais. Se a termoelétrica gera muito, você paga mais. Se a termoelétrica não gera nada, você paga do mesmo jeito. O sistema nunca perde. Quem perde é sempre o mesmo. E enquanto isso, o discurso oficial continua repetindo que o problema é a falta de chuva, como se fosse um fenômeno imprevisível e não uma variável conhecida, recorrente e ignorada no planejamento. O Brasil tem energia limpa, o Brasil tem potencial abundante, mas o sistema foi desenhado para funcionar caro. Não por acidente, mas por escolha. Agora a conversa começa a ficar realmente revoltante. Porque até aqui ainda dava para fingir que tudo fazia parte de um sistema imperfeito, mas necessário. A partir daqui, fica claro quem paga a conta de verdade. As distribuidoras de energia são responsáveis pela chamada última milha.
São elas que levam a eletricidade até a sua rua, o seu poste, a sua casa. E nesse caminho, duas coisas acontecem: as chamadas perdas técnicas. A energia se perde no aquecimento dos fios, nos transformadores, na própria física do sistema. Isso é inevitável. Existe em qualquer país do mundo. Faz parte do jogo. Mas o problema não está aí. O problema está nas perdas não técnicas. Um nome bonito, técnico, quase elegante, para algo muito simples: furto de energia. Gato, fraude, ligação clandestina, energia roubada. E agora vem a pergunta que ninguém gosta de responder: quem paga por essa energia? Não é quem rouba, não é a distribuidora, não é o Estado, é você. A legislação permite que parte dessa energia roubada seja incorporada na tarifa. Ou seja, o sistema simplesmente calcula o prejuízo e joga na conta do consumidor honesto. Você paga pela sua energia e paga pela energia que nunca usou. É como entrar num supermercado, passar no caixa e ser obrigado a pagar também pelos produtos que alguém furtou antes de você. Não porque você concordou, mas porque o sistema decidiu que é mais fácil te cobrar do que resolver o problema. E o mais absurdo: quanto maior o furto em uma região, mais cara fica a conta de quem paga corretamente. O crime vira custo, o custo vira tarifa, a tarifa vira normalidade. Esse é o equilíbrio do sistema. E enquanto isso, o discurso oficial continua dizendo que o problema é você que não economiza o suficiente. Agora preste muita atenção, porque é aqui que o jogo muda. É aqui que você entende por que a conta nunca fecha a seu favor. Em muitos casos, e isso não é exagero, mais da metade do valor da sua conta de luz não é energia. Você não está pagando pela eletricidade que chega na sua casa. Você está pagando por um sistema inteiro que se pendurou na sua fatura. Comecemos pelo mais visível: o ICMS. Um imposto estadual altíssimo, tratado como se energia fosse um artigo de luxo. Em alguns estados, passa fácil dos 20%. Mas o absurdo não é só a alíquota. O ICMS incide sobre tudo: sobre a energia, sobre a transmissão, sobre a distribuição. Ou seja, você paga imposto sobre o serviço e depois paga imposto sobre o próprio imposto embutido nesse serviço. É a famosa bitributação disfarçada. Um imposto empilhado em cima do outro, normalizado como se fosse algo técnico, inevitável, aceitável. Agora, soma a isso o PIS e a COFINS, impostos federais que também entram direto na fatura. Mas uma mordida silenciosa, diluída, quase invisível. Quando você olha a conta, não vê um boleto de impostos, vê uma fatura de energia. E é exatamente isso que torna o sistema tão eficiente em esconder o peso real da carga tributária. Mas até aqui, ainda estamos falando de impostos. O verdadeiro problema começa agora: os encargos setoriais. Essa é a parte que quase ninguém entende, e justamente por isso é a parte mais perigosa do sistema. Encargos são cobranças que não têm relação direta com a energia que você consome. Eles existem para financiar políticas públicas, subsídios, programas governamentais e decisões tomadas ao longo de décadas. Na teoria, tudo isso é feito para o bem do setor. Na prática, virou um cofre paralelo, abastecido todo mês por você, sem escolha, sem transparência. Dentro da sua conta estão embutidos custos para subsidiar determinadas fontes de energia, financiar programas sociais, manter usinas que não produzem, cobrir erros de planejamento do passado, bancar decisões políticas que nunca passaram por você.
Tudo isso entra como se fosse energia, mas não é. É política pública travestida de tarifa. Você não escolheu esses programas. Você não votou nesses subsídios. Você não assinou nenhum contrato. Mesmo assim, paga. Porque o sistema decidiu que é mais fácil cobrar isso na conta de luz do que explicar para a população ou assumir o custo no orçamento público. E assim, mês a mês, a sua fatura vira um boleto híbrido. Um pouco energia, um pouco imposto, um pouco encargo e muito silêncio. Essa é a verdadeira bomba da conta de luz. Não é a lâmpada que você esqueceu acesa. Não é o banho demorado. Não é um eletrodoméstico antigo. É um sistema que transformou a energia, algo essencial para viver, em um veículo de arrecadação. E enquanto você discute como economizar alguns reais no consumo, o grosso do dinheiro continua indo para lugares que nada têm a ver com a energia que você usa. A ANEEL existe para equilibrar o sistema. Mas quando tudo é complexo demais, quem tem exército de advogados e técnicos sai na frente. O consumidor só paga. Subsídios cruzados, margens garantidas, contratos blindados. O risco é socializado, o lucro não. Depois de entender as camadas, os impostos, os encargos e as distorções, chega a hora de ver como tudo isso aparece, mês após mês, na sua fatura. Porque o esquema não é abstrato. Ele se manifesta de forma concreta, previsível e recorrente. O primeiro símbolo disso são as bandeiras tarifárias. Na teoria, elas foram criadas para informar o consumidor sobre as condições de geração de energia. Verde, quando está tudo bem. Amarela, quando o sistema começa a ficar mais caro. Vermelha, quando a coisa aperta. Parece transparente, parece justo, mas na prática funcionam como um extra surpresa. Um adicional que aparece na sua conta sem você ter mudado absolutamente nada no seu consumo. Você não ligou mais aparelhos, não tomou banhos mais longos, não mudou sua rotina. Mesmo assim, paga mais. As bandeiras se tornaram um mecanismo de repasse automático de ineficiência. Qualquer problema no sistema, falta de planejamento, dependência de termoelétricas, erro de previsão, vira cobrança imediata para o consumidor. Não existe amortecimento, não existe proteção. O risco é transferido diretamente para você. E o mais grave, quando a bandeira sobe com frequência, isso deixa de ser exceção, passa a ser regra. Isso significa que o problema não é pontual, é estrutural. Agora, soma isso ao segundo ponto, ainda mais silencioso: as dívidas do setor elétrico. Ao longo dos anos, o sistema acumulou rombos bilionários, decisões políticas mal feitas, congelamentos artificiais de tarifas, crises hídricas mal administradas, socorros emergenciais a empresas. Nada disso saiu de brasa. Essas dívidas não desaparecem. Elas são empurradas para frente, refinanciadas, reempacotadas e jogadas novamente na sua conta em forma de encargos e reajustes. Você paga hoje por erros que não cometeu, por decisões tomadas em gabinetes fechados, por crises que já passaram, mas nunca foram resolvidas de verdade. É uma herança que você nunca aceitou, nunca assinou, nunca escolheu, mas é obrigado a pagar, todo mês. A conta de luz, no fim das contas, não reflete apenas o que você consumiu. Ela carrega o peso de um sistema inteiro tentando se sustentar às suas custas. Quando você olha o valor final, não está vendo só a energia. Está vendo o preço de escolhas erradas, contratos blindados, riscos mal distribuídos e um modelo que sempre encontra uma forma de sobreviver, mesmo que seja drenando o consumidor. Esse é o esquema em ação, silencioso, legal e extremamente eficiente em fazer você pagar a conta. A conta de luz não é cara porque falta energia. O Brasil produz energia suficiente. O problema nunca foi escassez.
Ela é cara porque a eletricidade deixou de ser apenas um serviço e passou a funcionar como um imposto disfarçado, embutido, silencioso e autolático. Um sistema onde decisões políticas, contratos mal feitos e apostas erradas não geram consequências para quem erra. Elas apenas escorrem para a conta de quem consome. Você não escolhe a fonte, você não escolhe o contrato, você não escolhe o modelo, mas paga por todos eles. Paga pela ineficiência, pela má gestão, pelas dívidas acumuladas e pelos riscos que nunca aceitou correr. Enquanto isso não mudar, o brasileiro vai continuar abrindo a fatura com a sensação de culpa, sem entender de onde vem o valor e sem ter qualquer poder real de decisão. Não é uma conta transparente, é uma conta imposta. E o mais perverso desse sistema é que ele depende justamente da desinformação para continuar funcionando. Porque quando você entende como o jogo é jogado, fica claro que o problema nunca foi a energia. Foi o esquema por trás dela. Se esse vídeo abriu seus olhos, compartilhe. Informação incomoda e, diferente da sua conta de luz, essa o sistema ainda não conseguiu taxar.